Bom dia a todos, graça e paz em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Este é o dia que o Senhor fez, nele nos alegraremos, porque Ele é o nosso refúgio. Amém? Aleluia, glória a Deus. Que bom estar com você aqui mais uma vez. Eu espero que a palavra de ontem à noite, a oração de ontem à noite profética, tenha trazido ao teu coração alento, paz, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia lá em Marcos capítulo 9, Evangelho de Marcos 9, versículo 9. Nós vamos continuar falando sobre o tema de ontem, onde Pedro, Tiago e João presenciaram a transfiguração de Jesus e Elias e Moisés aparecem a Jesus. Isso significa que Elias representa os profetas, Moisés a lei, e todos eles, lei e profetas, apontam para Jesus, culminam em Jesus, têm o seu cumprimento em Jesus. Amém? Nós falamos sobre isso ontem, explicamos isso ontem, mas agora surge uma dúvida muito grande quando eles estão descendo do monte para os discípulos. Porque havia uma profecia muito conhecida por todos os judeus, que está lá em Malaquias capítulo 4, que é o último texto. Você não precisa abrir, mas depois você pode anotar e abrir. Malaquias 4, o versículo 4 e 5 e 6 diz assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então a palavra de Deus diz que antes do dia do Senhor, antes que o Senhor enviasse Jesus Cristo, seu Filho, iria vir um homem no poder e na unção de Elias, para preparar o caminho do Senhor, para preparar o seu caminho, a sua chegada, a sua vinda. Tanto que João Batista vem e ele prega o batismo do arrependimento, da reconciliação, da volta para Deus. Muitos confundem esse texto e acham que ele está falando de reencarnação. É mentira, ele não está falando de reencarnação. Ele não está dizendo que João Batista era Elias. Ele está dizendo que havia um homem, veio um profeta. Mateus capítulo 11 diz que nenhum profeta do Antigo Testamento foi maior do que João Batista, porque João Batista, como profeta, ele viu o cumprimento de todas as profecias dadas a respeito de Jesus. Ele participou destas profecias, ele viveu a vinda do Messias, do Cristo de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então ele não fala de reencarnação, até porque a Bíblia não pode se contradizer. Hebreus 9, 27 diz que o homem está destinado a morrer uma única só vez, e depois disso, o juízo. Então este homem, João Batista, ele vem no espírito, ou melhor, na unção e no poder de Elias. Não, ele não era Elias. Então os discípulos, conhecendo este versículo, viram Elias e Moisés lá em cima, os dois como profeta e como a lei, como representando as profecias e a lei, apontando para Jesus. Eles então, ao descerem do monte, Jesus ordena aos discípulos que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Por que Jesus falou isso aos discípulos? Porque Jesus várias vezes recomendava isso àqueles que ele curava, que ele operava sinais aos discípulos, para que as pessoas não confundissem a Jesus, a vinda de Jesus. Jesus, ele não veio para vencer os romanos, porque os judeus eles esperavam que Jesus viesse e libertasse do poder e da influência romana, e novamente Israel voltasse a ser aquele grande reino que era no tempo de Davi. Mas Jesus, ele não veio para vencer e para destruir os romanos, ele veio para vencer o pecado e a morte. E Jesus não queria que os discípulos e as pessoas confundissem a sua vinda, esperando que ele viesse com uma força política, uma força de guerra humana. Não. Ele veio para libertar do pecado, para libertar da morte, para levar a cruz que era minha e tua, para morrer na cruz e pagar ali pelo meu e pelo teu pecado. Então Jesus, eles guardaram a recomendação, diz a palavra, versículo 10, e perguntavam uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. Por que eles perguntavam isso? Porque Jesus estava ensinando para eles que Jesus iria morrer e a sua ressurreição se daria logo em seguida, era iminente. Ou seja, ele morreu e 3 dias depois ele ressuscitou. Mas o que se ensinava é que a ressurreição era algo que iria acontecer, algo futuro, demorado. E Jesus dizia que a sua ressurreição era próxima, logo após a sua morte. Então ele morreu e 3 dias após a sua morte ele ressuscitou.
Então esse era o ensinamento dos judeus, era isso que os judeus entendiam e conheciam naquele tempo. E interrogaram-no dizendo, então os discípulos interrogaram Jesus, por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Porque Elias, amados, como aquele homem que veio libertar Israel, trazer Israel de novo para o Senhor. Lembra que todo Israel estava seguindo os ensinamentos de Jezabel, os profetas de Baal. Então, João Batista veio trazer novamente o povo, tanto que quando Deus responde naquele altar com fogo, o povo se prostra e declara, somente Deus é o Senhor. E eles rejeitam então Jezabel e os profetas de Baal. Então, ele lhes disse, Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas, como pois está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. Então eles estavam dizendo, olha, que este Elias viria primeiro e ele sofreria muito. Eu, porém, vos digo, diz o Senhor, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. E agora vem uma questão que poucas pessoas falam. Mas o que está escrito que as pessoas fariam a respeito de Elias? Muitos não conhecem, muitos não sabem, mas ela está lá em 1 Reis, capítulo, deixa eu ver aqui que eu anotei, 1 Reis, capítulo, oh Jesus, aonde que está isso agora que eu anotei aqui, eu não lembro, capítulo 19. Capítulo 19 de 1 Reis é um capítulo na sequência deste evento, onde Elias desafia os profetas de Baal e por sua vez Jezabel. O Senhor responde com fogo, o povo se prostra e reconhece que Deus é o Senhor, que não há outro Senhor. E na sequência Elias corta a cabeça de todos os profetas de Baal. E então no capítulo 19, verso 1 e 2, você pode ver isso depois, Acabe, que era o rei de Israel, casado com Jezabel, este Acabe vai até, então este rei vai até Jezabel e conta para Jezabel tudo o que Elias havia feito. E Jezabel diz assim, eu vou fazer com ele a mesma coisa. Lá você pode ler em detalhe, ela diz assim, se ainda antes do pôr do sol, se eu não me engano ela fala isso, eu não fizer com Elias o mesmo que ele fez. E o que ele fez? Ele cortou a cabeça de Baal. Então qual era o que os homens queriam fazer com Elias? O que a Jezabel e Acabe queriam fazer com Elias? Os reis queriam fazer com Elias, o rei e a rainha? Cortar a sua cabeça. E agora eu pergunto para você, o que aconteceu com João Batista? João Batista teve a sua cabeça cortada. Então João Batista ele é uma figura de Elias. Porque ele veio com a mesma unção, com o mesmo poder de Elias, mas ele não era Elias, porque a Bíblia não se contradiz. Mas ele sofreu, assim como está escrito aqui, dito pelo Senhor, eu porém vos digo que Elias já veio, João Batista, veio na figura de João Batista, mas ele não era Elias. Eu quero deixar isso muito claro, porque muita gente usa isso para pensar em reencarnação. Está errado. E fizeram com ele tudo o que quiseram. Tudo o que quiseram fizeram com ele. Como a seu respeito está escrito. Então o que eles queriam fazer? Cortar a sua cabeça. O que Herodes fez? Cortou a cabeça de João Batista a pedido de Herodias, quando a sua filha dançou e agradou ali, e ele disse, o que você quer que eu faça? E ela foi lá pedir orientação à sua mãe, e ela disse a cabeça de Elias, a cabeça de João Batista, desculpe, numa bandeja. Amém? Então esse texto aqui eu quero que você entenda bem, porque a Bíblia não ensina sobre reencarnação. Você não encontra a reencarnação de Gênesis e Apocalipse. Mas eu quero dizer uma outra coisa para você. E isso é muito sério. Querido, quando nós... tem muitas pessoas que acreditam no cristianismo e acreditam no espiritismo. E aí no espiritismo diz que Jesus é um espírito evoluído. E que você precisa morrer várias vezes e voltar. Eu quero dizer uma coisa para você. Isso é uma heresia, isso é uma blasfêmia, porque quem crê nisso, se você é cristão e você tem dúvidas com relação a isso, rejeite isso, peça perdão a Deus, porque aquele que crê que nós precisamos morrer e reencarnar para evoluirmos, nós estamos anulando toda a obra. Então tudo que Jesus fez na cruz não tem valor nenhum. Tudo que Jesus fez na cruz não serviu de nada para a nossa salvação eterna. Então cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você crê.
Amém? Vamos orar? Pai, eu quero pedir que o Senhor venha trazer a cada um que está aqui conosco nesta manhã entendimento sobre essa palavra. Entendimento sobre essa palavra para que todo engano, toda mentira, toda semente que foi lançada e que tem muitas vezes trazido dúvidas, seja retirado agora. Porque a tua palavra é muito clara. Em Hebreus 9, 27, ao homem está destinado a morrer uma só vez. E depois disso o juízo. Meu Deus, eu clamo a ti, Senhor. Eu clamo a ti que o Senhor abençoe a cada um que está aqui. Que o Senhor possa ministrar no coração de cada um. Que o Senhor possa dar entendimento desta palavra. Que eles possam compreender que esta palavra não se refere à reencarnação de Elias, mas a um homem que veio com a mesma unção, com o mesmo poder, com o mesmo chamado que havia em Elias, de trazer o povo de Deus de novo, reconciliar o povo de Deus novamente com o Senhor, preparar o caminho para a vinda do Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos também orar, ó Deus, pelo teu povo, pelo Brasil, pedir que o Senhor traga à luz aquilo que está escondido, que o Senhor frustre todos os planos, todos os propósitos contra o nosso país, que o Senhor abençoe em nome de Jesus, abençoe os governantes deste país, abençoe as Forças Armadas, que o Senhor nos guarde e nos proteja, em nome de Jesus, e que toda mentira, tudo que está em trevas seja revelado, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Deus te abençoe. Não esqueça de colocar nos comentários o teu pedido de oração, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos.